Olá, você que está aqui nos assistindo pela TV Estação Brasília, o canal do portal Estação Brasília, aqui pelo YouTube. Nós estamos iniciando uma série de entrevistas com as pré-candidatas e os pré-candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal. E nós iniciamos a nossa série com o advogado Evandro Pertence, que já está aqui com a gente. Como vai, Evandro? Tudo bem? Bom dia, meus amigos, João Negrão e Alisson. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar com vocês. Muito bom, prazer é nosso, Evandro. E quem participa comigo dessa entrevista é o também advogado e professor Alisson Lopes. O Alisson Lopes tem uma tradição de militância na Ordem dos Advogados, participando de várias comissões, e ele participa aqui com a gente nesta entrevista. O advogado Evandro Pertence, ele é formado em Direito pela Universidade de Brasília, a UNB, ele se formou em 1994, aos 25 anos, fez pós-graduação em Direito Processual no IBDP e Direito Econômico e das Empresas na Fundação Getúlio Vargas. De 2001 a 2003, ele foi membro nas comissões de Direitos Humanos e do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-DF, presidindo ainda a Comissão de Apoio ao Advogado Iniciante. Na OAB Nacional, ele foi conselheiro por 2 vezes e vice-presidente nacional da Comissão de Prerrogativas. Entre os anos de 2008 e 2012, foi desembargador no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. São quase 30 anos de vida profissional na advocacia, trabalho reconhecido, e que ele pretende manter em uma nova fase, futura na Ordem dos Advogados do Distrito Federal. Esta é a mini-bio enviada por sua assessoria de imprensa. Quero agradecer desde já a jornalista Franci Rodrigues, que nos atendeu prontamente, nos intermediou e nos trouxe informações importantes para essa nossa entrevista. Mas, Evandro, não está na sua mini-bio que você é filho do lendário Sepúlveda Pertence, jurista, professor, magistrado brasileiro, ex-procurador-geral da República, ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, que hoje está advogando. Como está seu pai, Evandro? Tudo bem? Tá bem, João. Então, essa pandemia tirou um pouquinho da mobilidade dele, né? Esse negócio de ficar trancado dentro de casa, sair de uma poltrona para outra só. Então, hoje a gente está fazendo uma fisioterapiazinha para ele voltar bem quando puder sair de casa. Maravilha, mas ele está advogando, né? Continua nativo. Está advogando, está com a gente no escritório. Muito bom. Costumo dizer, inclusive... Sim, pois não, desculpa. O que eu costumo dizer aqui, assim, o homem que moldou meu caráter foi o advogado José Paulo Pertence, mas dele se tornar essa pessoa pública admirável. Eu sou um fã do meu pai em todas as áreas, mas realmente o que me marcou foi o advogado. E é por onde eu passei a andar pela minha vida toda. Muito bom. O Brasil está precisando de mais Sepúlvedas aí para nosso momento histórico que a gente vive. Evandro, eu quero iniciar aqui com você. Tem um vídeo do movimento, que é o movimento Fala ADV, que é o movimento que lançou a sua pré-candidatura, que traz alguns pontos importantes, interessantes, para a gente começar aqui nossa conversa. O vídeo fala na existência de 2 grupos que estão se revezando no poder e critica a falta de diálogo e participação da categoria. Critica também a falta de atenção à categoria em geral e, em particular, aos pequenos escritórios. Eu queria que você comentasse um pouco isso, né? Eu queria agregar que, pelo menos pelas informações que a gente tem acompanhado, a disputa está praticamente entre quem defende o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o atual governador Ibanez Rocha, e quem é contra, né? Existem 2 polos aí que me parece que está dessas duas vertentes aí do que se compõe aí todos os movimentos que envolvem as candidaturas, e você me parece que vem com a candidatura, pelo menos é isso que está propagado, que seria um diferencial ali, talvez poderíamos chamar da terceira via. Queria que você analisasse primeiro isso, a existência desses grupos
e que isso é prejudicial para a categoria. Bom, são dois grupos que já existem há muito tempo e eles são muito amarrados, já estão petrificados pelo tempo. São 12 anos de disputas, parece um fla-flu, e ali eles só se veem um ao outro, né? Então, esquecendo do advogado. Então, nessas andanças nossas, o que a gente vê são advogados já cansados da estrutura da ordem, que não se identificam mais com a ordem. E é exatamente esse discurso do fala-dever, a ideia de trazê-los de volta para a ordem, de ouvi-los, sabe, de saber qual é a ordem que eles querem. E aí construir uma ordem de baixo para cima e não de cima para baixo, como é feito pelos outros dois grupos, que já vêm com seus programas e sua forma de administrar formada. Está sendo muito engrandecedor para mim. Você falou que a disputa entre dois grupos, o do governador, que é o grupo da oposição, a atual gestão, e a atual gestão como se fosse opositora ao governador. Mas o que eu posso te dizer é que a atual gestão também ela é muito confortável para o governador, porque todo aquele trabalho que a ordem deveria ter feito em vários momentos, nós tivemos, por exemplo, no meio da pandemia, o secretário de saúde preso por 4 ou 6 meses, não tenho certeza, cada hora é uma informação, já me corrigiram dos dois jeitos. Mas nesse período você não viu a ordem se manifestar. Então, nós ficamos sem secretário de saúde no momento mais grave da pandemia. Então, ambos os grupos são muito confortáveis para o governador. Eu não me apresento como um grupo opositor ao governador, até porque eu acho que a ordem não tem que ter posição política. Eu sou um grupo que o governador sabe disso, me conhece, já trabalhamos juntos, não vai faltar coragem para, nas horas que eu tiver que manifestar como presidente da ordem, eu vou me manifestar e nós vamos nos posicionar. Aí tem aquela história que você falou aí de terceira via, e essa eu não posso deixar passar, né, Alisson? Quem fala em terceira via é porque não conhece Brasília. Brasília surge do traço de um arquiteto, um urbanista, que faz uma borboleta, mas que todos nos acostumamos a ver como um avião. E ali passa o eixo L, o eixo W e o eixão, que é uma rodovia, não é uma terceira via. Então, nós somos uma rodovia. Muito bom. Uma rodovia certamente bem pavimentada. Alisson Lopes. Pois é, me interessa muito, não só por ser advogado também, mas pelo papel histórico que a OAB tem, né? Tanto a nível nacional quanto a nível de Distrito Federal, né? No combate às injustiças e em defesa da democracia, né? Eu participei recentemente de um evento, tive a oportunidade de ouvir o Matheus Leitão falar do compromisso da família Pertence, historicamente, em defesa da democracia. E ontem, coincidentemente, eu vi a Miriam Leitão lançando um livro, que eu não me recordo agora o nome do título, me desculpem essa falha, mas falando sobre a importância da defesa, o João trouxe isso na fala dele, da defesa das instituições, da democracia, que o momento, segundo a Miriam Leitão, é um momento onde as instituições estão sendo ameaçadas e que algumas vaidades de grupos políticos devem ser deixadas de lado, né, as divergências, para que a gente mantenha as instituições fortes. Você acredita que a OAB é importante para essa costura, né, da gente manter a democracia, quando a gente tem alguns gestores aí da vez querendo se manifestarem de forma totalitária? Alisson, você pode ter certeza que isso foi o que me tirou de casa. Eu achei que eu já tinha me aposentado de OAB, já eram 6 anos já que eu não participava de eleições, e esse período que nós ficamos trancados em casa, e eu vendo o noticiário, vendo as agressões às instituições democráticas e vendo a minha ordem silente, foi isso que me trouxe de volta, além das outras questões que dizem respeito à advocacia. Foi certamente isso que tocou meu coração e fez com que eu voltasse a essa luta. A defesa das instituições democráticas. Ô, João, se você me permite, eu queria emendar com algumas considerações, e aí entrando fica à vontade, em relação à OAB, né, as comissões, hoje, salvo engano, aí, não sei exatamente, mas nós temos mais de 100 comissões, e como o João falou, eu já presidi algumas comissões em alguns momentos com outros presidentes, e eu vejo que a sociedade ainda vê, e é importante isso, ainda vê
a OAB como um espaço de buscar justiça e de buscar segurança. E aí, a gente falando aqui do nosso Distrito Federal, e eu tenho acompanhado as notícias da grande mídia, grilagem de terra, hospitais faltando médicos, recursos humanos, medicamentos, escolas, né, onde o que precisa nesse momento, a escola é fundamental para uma retomada, quer dizer, a OABDF, né, que é o chão que nós pisamos hoje, ela tem que ter esse compromisso com essa retomada, e a OAB tem esse papel de fiscalização, tem um protagonismo, e como você vê isso, assim, não só na fiscalização, mas como a OAB pode ajudar a mudar esse cenário, que a gente vai precisar de todo mundo? Alisson, realmente, são 102 comissões no último levantamento que eu fiz, algumas delas com 100 membros, e, assim, é impossível funcionar dessa forma. Há comissões, por exemplo, que os temas são muito parecidos, então você vê sobre o mesmo tema 5 ofícios, cada um com um tom diferente. Então, é difícil administrar assim, e a ordem funciona por suas comissões, isso é uma realidade. O que eu quero é racionalizar isso. Nós não teremos 102 comissões, não teremos comissões com 100 membros, mas serão comissões que são abertas à participação de qualquer advogado, não necessariamente como membro, mas levando suas ideias e contribuindo com a atuação da ordem, e comissões que eu terei que refazer esse quadro, né? A intenção é essa, montar de uma forma mais razoável, mais racional, mas nós temos que levar em consideração que a forma da ordem atuar é através das suas comissões, e dar importância a essas comissões e liberdade para elas funcionarem. Eu sei, por exemplo, de comissões que foram fazer um evento, o evento teve muita aceitação, e aí os palestrantes que estavam previstos foram retirados para que conselheiros assumissem essa posição de se expor nas comissões. Então, a gente tem que priorizar o trabalho das comissões e não a vaidade de quem quer que seja. Alisson, pode continuar aí na sua rodada aí de perguntas, sim. Fique à vontade. Continuando aqui, aproveitando que nós falamos de comissões, eu acho isso inteligente, como você falou, porque acaba tendo um conflito de competência entre comissões, né? E às vezes um jogo de vaidades, não, isso é da comissão, ou então, você pegou um assunto, um tema que diz respeito. Então, assim, na verdade, esse momento exige mais união do que separação. E realmente, assim, quando eu era estudante de Direito, eu me lembro que tinham muitos professores meus de faculdade que presidiam comissões, e eu via que tinham um certo status, mas ser presidente de uma comissão, né, qualquer que seja ela, traz uma responsabilidade, não pode ser uma questão de status, mas tem que ser uma questão de trabalho. É um trabalho voluntário, que nós sabemos, mas é um trabalho que salva vidas, que faz diferença. Então, a gente percebe violações, principalmente de direitos humanos, em todos os campos, e percebemos que existem advogados, sim, né, dentro das comissões que estão fazendo um bom trabalho nisso. E aí, nessa perspectiva, você acha que é possível dar mais autonomia a esses presidentes de comissão ou aproximá-los do presidente da OAB? Por exemplo, você, nesse pleito, sendo presidente, você daria mais autonomia, no sentido de que muitas vezes eu me lembro que eu mesmo, quando presidi determinadas comissões, eu tinha um poder limitado e logicamente, eu precisava subir, né, para tomar certas decisões, e que às vezes demoravam para vir respostas ou até não vinham. E aí o que isso acontecia? As decisões da OAB eram, não da OAB, mas da comissão, eram extemporâneas, e isso cria uma crise de representatividade, né? Já que um presidente de comissão, se ele não tem uma certa autonomia, ou então um diálogo com o presidente ou a presidenta, né, para atuar, isso compromete o trabalho da comissão. Eu falo demais, mas deu para entender aí, Evandro? Eu acho essencial que as comissões tenham autonomia e liberdade. O mesmo vale para as subseções. As subseções ainda mais porque são eleitas, né? As comissões, elas funcionam como órgãos do conselho. Então, elas têm que ter, efetivamente, vai haver discussões políticas sobre a atuação dela ou não,
Em determinadas circunstâncias, isso é natural do jogo político, os conselheiros são eleitos e serão ouvidos em determinadas situações. Mas é importante dar o máximo de autonomia para que as comissões possam funcionar. Ô, Evandro, um outro ponto que está no vídeo do movimento Fala DV é que vocês criticam, né, essa falta de atenção à categoria em geral, e em particular a falta de atenção aos pequenos escritórios. O advogado é uma categoria que, nos últimos anos, está se proletarizando, né? Tem aí várias razões disso, né? Talvez as inúmeras faculdades, enfim, essas razões você pode até abordar, por favor, mas o que a gente percebe é que existe um monopólio dos grandes escritórios, inclusive com interferência nos tribunais, né, nas estruturas das instituições, né, tribunais e outras estruturas do mundo jurídico, né, da estrutura jurídica do Estado, e que acaba se suplantando, né, os advogados, os pequenos escritórios e os advogados que não atuam em escritórios. Seria isso? Seria essa questão, a preocupação do movimento Fala DV? João, eu posso dizer o seguinte, isso é uma coisa que eu sempre falo também, né? Quer dizer, eu tive uma experiência como presidente da Comissão do Advogado Iniciante, mas isso já se vão 20 anos. Eu hoje já não entenderia mais nada sobre a jovem advocacia se eu não tivesse buscado a jovem advocacia para ouvi-los. Eu sou um advogado que tem um escritório no Lado Sul. Eu também não entenderia nada de pequenos escritórios se eu não saísse para procurá-los entender a advocacia desses advogados. E é o que eu tenho feito, é o que eu mais tenho feito. Então, e essas pessoas têm vindo comigo, têm formado comigo, e nós juntos vamos fazer projetos para conseguir abraçar esses escritórios que sofreram esse período de pandemia e ver se a gente consegue trazê-los de volta. Muito bom. Essa monopolização, né, dos grandes escritórios, além da proliferação de muitas universidades, eu não quero aqui fazer o mesmo discurso do presidente do CFM, né, que considera que existe médico demais no Brasil, mas eu acho que a questão do advogado, dessa proletarização, tem também esse aspecto aí que não tem relação, ao meu ver, né, eu quero que você analise, com a grande número, a quantidade de advogados, mas talvez até a própria má formação e essa falta de condições de exercer a profissão, dado o poder dos grandes escritórios. Queria que você analisasse isso. Ô, João, se você permitir, eu queria ali aproveitar e que o João falou sobre isso, e hoje eu vi um termo de uberização, né? Uberização da advocacia, que muitas vezes o advogado ele se submete, recebe abaixo dos honorários e realmente ver essa questão. Hoje, essa conversa, esse diálogo que você está tendo com o jovem advogado, qual é o perfil hoje que você percebeu nessas suas andanças do jovem advogado e, às vezes, de pessoas que não são jovens em idade, mas são jovens na profissão e que, às vezes, era um sonho ou vem na advocacia uma possibilidade de exercer outra profissão, está no começo, mas pega esse momento onde tem duas questões que eu acho que tem a ver com o que o João falou, e eu gostaria que você respondesse também, que é essa uberização, né? Como o João falou, uma proletarização, e também eu acho que acaba as duas coisas se encaixando. A prerrogativa, o desrespeito à prerrogativa. Muitos advogados hoje, quando vão falar com delegado, quando vão falar em juízes, ao contrário do que defende o estatuto, com promotores, eles não se falam em pé de igualdade. Muitas vezes não conseguem falar e muitas vezes as suas prerrogativas são desrespeitadas. Você acha que isso tudo está interligado com esse momento da uberização e que o advogado ele vai empreender como? No mercado que, como o João falou, pode estar saturado. Alisson, sua pergunta é muito boa. Agora vai exigir uma série de desenhos aqui. Quer
O primeiro ponto nós hoje temos, sem dúvida alguma, faculdades que lançam no mercado mais profissionais do que o Brasília depende, né? Nós somos o país com o maior número de advogados per capita do mundo e realmente eu não tenho como prometer que a gente vai conseguir botar todo esse pessoal para trabalhar, porque não tem jeito. Agora, tem outros problemas que a gente vai tentar ajudar. Uma das coisas que a gente acha muito importante é a Escola Superior da Advocacia, que hoje está escanteada, mas que a gente quer montá-la como uma escola de advocacia, né? Uma escola para que o advogado saiba o que é advogar. Eu costumo dizer, muitas vezes, a preparação profissional do advogado se dá na Escola Superior da Magistratura ou na Escola Superior do Ministério Público. Depois disso, a gente ele não entende por que as prerrogativas dele não são reconhecidas. Essas pessoas começam a entender que esses abusos são normais. Elas aprendem com o magistrado o abuso, aprendem com ele. Então, é importante, inclusive para a prerrogativa, que essa escola esteja funcionando para que o advogado saiba do seu direito, saiba da sua condição de igualdade tanto com o Ministério Público quanto com o juiz. Óbvio, tem que respeitar o juiz, é ele que está decidindo. Tem que ser sempre gentil, eu acho que isso é uma forma de advogar, né? Não é se impondo o tempo inteiro. Com isso aí você acaba afastando o tratamento do órgão público. Então, são coisas da prática da advocacia que a gente pretende trazer para a Escola Superior de Advocacia, além da parte da teoria, para que esses advogados que saem para o mercado e saem muitas vezes despreparados, para que se eles efetivamente querem advogar, que no mínimo eles tenham a condição de advogar, né? Eu acho que tudo isso passa pelo mesmo novelo. É curioso, né, que circula na internet o vídeo de um dos diretores da atual gestão falando exatamente sobre isso, mas de uma forma diferente. Numa entrega de carteiras, ele fala: um dia vocês vão sentir orgulho de encontrar um advogado que vai trocar o seu pneu, de estar no Uber, como eu estava em São Paulo, e descobrir que quem estava dirigindo era um advogado. Dizer que orgulho que há nisso, né? Mas, afinal de contas, eu não tenho a pretensão de ser o salvador da pátria, de dizer para todo mundo que vai ter espaço para todo mundo. Agora, a gente vai garantir condições para quem efetivamente quer ser advogado, de poder advogar. Tem um outro projeto nosso, que é a mentoria. Não é projeto ainda, né? É pensamento. Que é a mentoria, que aí é uma coisa que a gente precisa de voluntariado, porque é muito advogado que já teve oportunidade, que já está podendo trabalhar, que ele seja um mentor de 5, 6 advogados que possam ligar para ele para tirar suas dúvidas enfim, não abaixar a cabeça no exercício da profissão. Bom, Evandro, a gente já está aqui encaminhando para o final da nossa entrevista, dentro do tempo que a gente delimitou para essas nossas conversas, e eu queria avançar com você em relação, primeiro, ao cidadão, né? A gente está falando muito do advogado, dos direitos, do que é importante trabalhar para a OAB, trabalhar para o advogado, mas eu queria falar um pouco do cidadão, que é o direito do cidadão à advocacia. Esse é um ponto. O outro ponto que eu quero avançar com você, a histórica defesa da democracia, que a OAB exerceu em vários momentos da história do Brasil, e momentos que se parecem muito com o momento que a gente vive hoje, e a OAB não tem tanto esse protagonismo que a gente espera que ela tenha. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Outro ponto, para finalizar as minhas perguntas, é sobre os estragos, vamos dizer assim. Eu gosto de usar esse termo porque, na minha concepção, foram estragos que operações que nós tivemos, como a própria Lava Jato e o que se denomina hoje de lavajatismo, né, que é toda essa concepção do punitivismo e de uma série de outras questões que prejudica o Estado Democrático de Direito, né, que atenta contra o Estado Democrático de Direito. Então, eu queria que você fizesse um apanhado geral sobre essas questões aí que eu te abordei. O papel histórico da ordem não é só o da defesa da democracia, mas também foi na construção da democracia, né? A ordem teve um papel importantíssimo durante o período de exceção,
em que ela era praticamente a voz da sociedade. A imprensa estava calada pela censura, e a ordem teve uma importância gigantesca nessa resistência democrática, que acabou fazendo com que nós, ao fim e ao cabo, tivéssemos de volta a nossa democracia. Enfim, o momento parece de ameaça, né? É um momento de ameaça. Eu me lembro quando eu fazia política estudantil, e isso, 90 e poucos e tal, a Constituição tinha acabado de ser proclamada, e eu saía com aquele ímpeto de estar ali brigando pela democracia e tal, e não tinha muito o que brigar, não. Tinha uma coisinha ou outra ali que você questionava do que o governo estava fazendo, mas não tinha muito o que brigar, não. Parecia que a democracia estava construída, mas a verdade é que a democracia está em eterna construção e está sob eterna ameaça. E o momento que a gente está vivendo é um momento grave. Nós vimos tanques nas ruas de Brasília de novo, né? Coisa que a gente não via há tanto tempo. E no momento em que havia uma votação importante no Congresso, uma pauta importante, e que parecia uma pressão esses tanques tiveram uma imagem meio grotesca. Você me perguntou sobre a questão cidadã, né? Eu acho que a ordem se faz, os dois pontos mais importantes da atuação da ordem em relação ao cidadão, embora toda a discussão da ordem envolva essa questão, até porque nós somos a própria defesa da prerrogativa, porque nós somos a defesa técnica do cidadão, né? Quando o cidadão contrata um advogado, é ele que vai se apresentar diante do juiz, diante do Ministério Público. E quando a nossa prerrogativa é podada, isso é a defesa do cidadão que é podada. Mas os pontos centrais da ordem hoje para a defesa do cidadão são a Comissão de Direitos Humanos e a FAGE. Eu posso dizer, por exemplo, que a minha mulher tem um movimento social, e eu fui com ela distribuir sopas, cobertores e um forro que era feito de embalagem de leite, que é para deixar o chão quente. Nós distribuímos isso no setor comercial pouco antes do frio, quer dizer, já numa época de frio, mas às vésperas de uma frente fria, o DF Legal, com a polícia, foi lá e retirou todos esses cobertores dessas pessoas, inclusive os que a gente tinha levado. E isso me chocou muito, e eu não vi nenhuma reação da Comissão de Direitos Humanos. Então, me parece que a Comissão de Direitos Humanos, pelo menos ao que eu vejo, não está funcionando. Aqui em Braslândia, teve um episódio em que um rapaz negro numa bicicleta foi assim, tratado, visivelmente discriminado e agredido eu não digo, mas uma prisão muito violenta, né, dos policiais de Goiás. Normalmente, a Comissão de Direitos Humanos reage, mesmo sendo em Goiás, com delegação da OAB de Goiás, a gente sempre reagiu e não houve reação. E a FAGE, que é a nossa Fundação de Assistência Judicial, e essa, ao que consta, está totalmente sucateada, não está funcionando, e a FAGE também é um ponto de preparação de advogados, porque normalmente a gente faz convênios com outras faculdades, com faculdades de direito, e a gente pega jovens advogados e estudantes para preparar para a advocacia. E hoje ela é um órgão que foi escanteado, já não está mais dentro da estrutura da ordem. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu conversei com diretores da FAGE e me disseram que o órgão está completamente sucateado. Então, é um outro ponto que a gente precisa retomar. A FAGE sempre foi um ponto, um carro-chave da OAB. E é importante que a gente tenha funcionando. Muito bom. Quero agradecer muito você, Evandro. A gente vai voltar em outra oportunidade aqui. Eu queria que você voltasse quando a sua candidatura já estiver registrada e que a gente puder avançar mais nesse debate aqui, você para falar mais um pouco sobre o que você pretende à frente da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal. Agradecer você, Alisson, muito obrigado por sua participação, agradecer você que está aí nos assistindo, e a gente volta na próxima semana com outro entrevistado. Um grande abraço para todo mundo. João, Alisson, obrigado a vocês. Um abraço grande, não vejo a hora de estarmos juntos pessoalmente.